Bom dia, classe. Aqui quem fala é o Matheus. Hoje eu vou falar sobre a arte gótica. A origem começou no comércio, quando foi intenso no século XII, e as pessoas começaram a se deslocar do campo para a cidade. Anteriormente, o modo de vida da população se concentrava no campo, nos mosteiros, onde a arte se desenvolvia, e a partir daí ela começava a se instalar nas cidades. No início do século, a arte românica, em seus grandiosos edifícios, ainda era predominante, mas no século XVI surgiu uma nova arquitetura, chamada de gótica. Dizem que ela foi criada pelos bárbaros quando invadiram o Império. O primeiro e grande exemplo da arquitetura gótica pode ser encontrado na França, na Abadia Saint-Denis, uma igreja constituída por volta de 1140. As características dessa arquitetura são a entrada diferente da românica, que possui apenas um portal, enquanto a gótica possui 3 portais, que dão entrada para o interior da igreja. E todas as igrejas do século XII e XIV têm a rosáquia, uma janela redonda encontrada no portal central. Tudo é voltado para o céu, para Deus, por exemplo, as torres que possuem pontas agulhadas. Os arcos góticos, ou ogivais, permitiram a construção da abódava de nervuras, assim como os pilares, que proporcionaram paredes menos grossas para suportar a estrutura. Com a utilização desses arcos, as igrejas puderam ser mais altas. O uso dos vitrais e os tímpanos eram trabalhados minuciosamente com as esculturas que narravam histórias, e as colunas eram outro fator que atraía a atenção de um visitante. E o uso do arcobantante, arcos que transmitem o peso de uma abóbada para os contrafortes externos. As obras de destaque eram Catedral de Notre-Dame de Paris e Catedral de Notre-Dame de Chartres. Às vésperas do Renascimento, a pintura gótica surgiu nos séculos XII, XIV e início do século XV. Geralmente, as pinturas buscavam representar os seres com realismo e tratavam dos temas religiosos. Os principais artistas do período foram os que deram início à pintura do Renascimento, que eram Giotto de Bondone, mais conhecido simplesmente por Giotto, que nasceu em Viscio, 1267, e morreu em Florença, 1337, e foi um pintor e arquiteto italiano. Jan van Eyck foi um pintor flamengo do século XV, irmão de Hubert van Eyck e pupilo de Robert Campin. Ele retratava a vida da sociedade da época, registrando as paisagens urbanas e as suas características e detalhes. As obras mais importantes são o casal Arnolfini e Nossa Senhora do Chancellersholen. A arte era produzida nas oficinas do governo de Carlos Magno, e com isso, um novo estilo chamado de românico começou a surgir no século XI e XII na Europa. A arquitetura românica. Havia 2 estilos que se destacavam: a abóbada de berço, um semicírculo simples, chamado de arco pleno, que era ampliado pelas paredes. Suas desvantagens eram a pouca luminosidade, por causa das janelas pequenas. O excesso de peso no teto provocava desabamentos e era impossível a abertura de grandes vãos. A abóbada de arestas, criadas para superar o estilo anterior. Essa abóbada possui uma interseção em ângulo reto, de 2 abóbadas de berço apoiadas sobre pilares. Com esse estilo de abóbada, não havia mais o problema da má iluminação e do peso do teto. No século XVIII, a abadia foi quase totalmente destruída. Os religiosos da Ordem de Cluny desenvolveram várias obras que podem ser apreciadas nos mosteiros. Um exemplo disso é o Mosteiro de Saint-Pierre, em Moissac. Nele existem esculturas e colunas que marcam o estilo românico, sendo o local onde se encontra um dos maiores e bonitos portais românicos. Na Itália, a arquitetura e a pintura fizeram história, com a influência grego-romana na arquitetura. Os artistas a tornaram mais leve e delicada, diferente da imponência dos outros lugares. Um grande exemplo é o conjunto da Catedral de Pisa, onde se localiza a famosa Torre de Pisa. O prédio iniciou em 1603 e sua planta tem forma da cruz. O prédio iniciou em 1063 e sua planta tem forma de cruz. Na pintura, era utilizada a técnica do afresco, que consiste na pintura sobre a parede úmida. A arquitetura românica, com seus grandes espaços, propiciava a presença da pintura chamada também de mural.
eram pintadas ilustrações dos livros religiosos, em conventos, mosteiros e igrejas, sobre a criação do universo e do homem. Esse tipo de pintura praticamente não tinha nada profano. Suas principais características são a deformação, em que eram expressos os sentimentos religiosos e a interpretação dos artistas sobre a realidade, e o colorismo, cores chapadas, meios tons, jogos de luz e sombras. Bom dia, classe. Aqui é o Guilherme. Agora eu vou falar um pouco sobre a arte bizantina. Ela era uma arte que era referente às manifestações artísticas, que era tipo pintura, mosaico e escultura, próprias do Império Bizantino, entre os séculos 5 e 15. A cidade de Constantinopla, capital do Império Romano e do Oriente, foi uma das mais importantes do centro artístico deste período. As principais características da arte bizantina recebeu a influência da cultura greco-romana e do Oriente. O estilo artístico da arte bizantina teve muito uso de cores e também a presença marcante de temas religiosos. Na pintura bizantina também usava a técnica do ar fresco, que, como que o Matheus falou, eles faziam pinturas em paredes úmidas, tratavam um tema religioso, principalmente as pinturas de Cristo e da Virgem Maria. E os mosaicos foram um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, principalmente na Era do Ouro, época de reinado do imperador Justiniano, de 526 a 556. As imagens em mosaico eram formadas pelos artistas a partir de pequenos e coloridos pedaços de pedra colocados em paredes. E isso formavam imagens religiosas e do imperador, que foram os temas principais.